Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o pequeno triângulo cósmico, tá? É uma configuração raríssima que nós temos no céu, formada pelos planetas geracionais Urano, Netuno e Plutão. Esse triângulo, do jeito que ele está, é algo raríssimo porque esses planetas eles estão a aproximadamente 4 graus da entrada de cada signo. Netuno, ele está em Áries, que fala de urgência em iniciar novos processos. Urano está em Gêmeos, que fala de mudanças e revoluções na área de comunicação. E Plutão está em Aquário, que fala também de mudanças drásticas, revolucionárias e irreversíveis na coletividade. A tensão ela se dá entre Urano e Plutão, e a resolução desse trígono ele se dá em Netuno. Pelas pesquisas que eu fiz, o posicionamento exato desses 3 planetas, nesses 4 graus, eles vão se dar no dia 26 de julho. Bom, e o que nós podemos esperar desse contexto? Para responder essa pergunta, vamos ver antes o que aconteceu quando esse aspecto ele se deu em outras datas. Entre 1943 e 1947 nós tivemos esse triângulo, mas em outros signos e não em graus tão exatos, como está acontecendo agora. E foi no período que compreendeu o fim da Segunda Guerra. Quando começou aí uma nova ordem mundial, podemos dizer assim, né? E o início da Guerra Fria, que também se encerraria lá na frente com o fim da União Soviética. Mas marca também o início, podemos dizer assim, do liberalismo, tá? O liberalismo que teve a sua força propulsora, digamos assim, nos anos 80, ali com a dobradinha Ronald Reagan, presidente norte-americano, e Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, que era a primeira-ministra britânica. Outra data também que ocorreu esse triângulo foi no ano de 426 d.C., e que marcou o fim do Império Romano. Então vejam que hoje nós podemos estar aí à frente novamente de um novo começo, de uma nova era. É importante ressaltar aqui o seguinte, gente. Não significa que todo começo de era ele precise desse posicionamento, tá? Esse triângulo que está acontecendo agora. Muitos outros posicionamentos planetários eles provocam esses períodos de ruptura e desintegração de ordens mundiais que já não servem mais. Digo ordens mundiais porque Urano, Netuno e Plutão são planetas, não são planetas pessoais, são planetas geracionais que mexem com a coletividade, eles mexem com a humanidade como um todo. Existem outras muitas datas em que ocorreu esse posicionamento. Mas eu não consegui levantar essas datas, tá? Porque daria muito trabalho, levaria muito tempo, né, para eu fazer isso pesquisando em programas, né? Eu vi inclusive um astrólogo no Instagram falando que a última vez que esse posicionamento aconteceu foi há cerca de 10 mil anos. Não creio, eu acho exagerado. Pode ser que ele esteja se referindo a esse triângulo como ele está agora, né? Nos signos atuais que ele está e a 4 graus da entrada de cada signo, tá? Que eu disse é algo assim raríssimo, mas eu acredito que há um equívoco aí, tá? Esse posicionamento ter se dado há 10 mil anos eu acho difícil. Mas de qualquer forma nós estamos diante aí não de algo inédito, mas de algo extremamente raro. É um momento único. Bom, então vamos ao que interessa, que é o que nós podemos esperar disso. Vejam que o mapa da Lua Nova, vou colocar o mapa da Lua Nova na tela, tá? O mapa da Lua Nova de hoje, ele mostra que esse posicionamento está bem demarcado com cada planeta a quase 4 graus exatos de cada signo. Eu disse que esses graus, mais exatamente, eles vão se dar no dia 26 de julho. Então, vemos que a Lua Nova de hoje, ela já inicia com essa energia. Um detalhe curioso também é que essa lua nova ela não faz aspecto com nenhum planeta.
É uma outra coisa também bastante rara. E é até positiva, porque assim ela não é afetada por alguns posicionamentos tensos, tipo Saturno em quadratura com Mercúrio e a oposição Júpiter-Vênus com Plutão. Essa lua nova que marca novos inícios, novos começos, vem nos apresentar situações novas e inesperadas, potencialmente notícias inesperadas por estar em Gêmeos. Podendo ser também questões positivas ou negativas, porque Gêmeos tem uma energia ambígua, uma energia ambivalente, uma energia dual. Então teremos, digamos, uma semana em que você deve ter cuidado com as palavras, tanto faladas quanto com as palavras ouvidas. Cuidado com o que você fala, mas cuidado também com o que você ouve e dá bola para isso, tá? Só tome esse cuidado. Essa lua nova vai finalizar a sua energia na lua cheia, que vai ser em 29 de junho, quando, aliás, Marte já estará iniciando a conjunção com Urano, e é aí que mora o problema. Essa conjunção entre Marte e Urano, ela será exata em 4 de julho em Gêmeos. E aí, gente, aí a coisa pode começar a pegar um pouco. Na verdade, nem tanto, por quê? Porque esse Urano ele está nesse triângulo com Netuno e Plutão. Então ele pega as energias benéficas dessa configuração. Mas as coisas podem começar a esquentar um pouco com Marte ali em oposição a Urano, né? Porque Marte rege o fogo, em Gêmeos que rege a comunicação. Então nós podemos esperar aí problemas, questões relativas a comunicações vindo à tona, potencialmente nas mídias, tá? Notícias podem vir à tona. Plutão, que está integrado nessa configuração do triângulo, ele traz à luz questões ocultas, tá? Questões que estão no submundo, potencialmente relacionadas a crimes. Netuno também desvela, desnuda e também traz à tona questões que estão igualmente escondidas. E Urano faz o chão tremer. E em conjunção a Marte, que é fogo, a coisa pode ficar um pouco mais quente aí nesse período. Então aproveitem a energia dessa lua nova, que deixa essa primeira quinzena de junho mais tranquila. E depois preparem-se para julho, tá? Quando as coisas vão esquentar. Em se tratando de Gêmeos, que rege as comunicações, como eu disse, preparem-se para notícias que virão à tona aí nas mídias, que podem revelar novas questões que estão sendo escondidas aí nos campos político e econômico. Bom, na verdade eu acabei dando um pequeno spoiler aqui, tá, do mapa da lua nova, que eu acabei não fazendo, e que também não é o foco aqui. Na verdade, nem tem muito o que falar aqui nesse momento da lua nova. Vamos aguardar as energias da lua cheia, que aí sim, tá? Na lua cheia que a coisa vai ficar mais tensa. Voltando ao pequeno triângulo cósmico, o que a gente pode esperar dele? Ele vai marcar esse momento atual? Vai. Não de forma, mas assim, não de forma tão marcante, tá? Porque em se tratando de planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão, na verdade a ação deles vai se dar ao longo do tempo. E eu vou revelar aqui um segredo que na verdade eu não sei nem se algum astrólogo aí já chegou a tratar desse assunto, a falar especificamente do que eu vou falar. Gente, esse posicionamento ele vai afetar de forma contundente os seres humanos que ainda vão nascer nesse período, que é um período aí que vai ser de 3 a 4 anos ou mesmo de 5 a 6 anos, dependendo da escola astrológica, tá? As crianças que nascerem nesse período, elas trarão em suas essências as características dessas configurações. E lá na frente, daqui 20, 30 anos, essas crianças já adultas, que serão da geração beta, vão construir uma nova sociedade. É muito diferente do que a que nós temos hoje, que em verdade já foi também bastante reformulada, se comparado ao passado, há 20, 30 anos atrás, pelas crianças nascidas lá nos anos 90, nos anos 2000. Inclusive, eu fiz já um vídeo aqui falando sobre a juventude atual,
né, que está numa crise aí de relacionamentos. Nesse movimento chamado de movimento Red Pill, Pink Pill, que é o feminismo versus o machismo e vice-versa, e tem tudo a ver com essas energias de mudanças geracionais. Eu vou deixar o link aqui nos cards, tá? E vocês podem ver esse vídeo, porque ali eu explico esse processo, tá? de choque aí de gerações, porque isso está ocorrendo e porque mais questões aí vão ocorrer no futuro. Vejam que o mundo hoje, para as pessoas mais velhas que têm como fazer essa comparação, é totalmente diferente do mundo dos anos 90, dos anos 2000. Agora imagine daqui 20, 30 anos como é que as coisas vão mudar. Essa configuração desse pequeno triângulo criará, como eu disse, condições mais no futuro, mas já vai funcionar desde agora, está no momento presente. E como? Fazendo o que fez nos períodos como da Segunda Guerra, no período da queda de Roma, ele vai desmontar os valores atuais. E quais são esses valores? São vários. Como eu sempre digo, né, como está, não pode continuar. O mundo como ele está hoje, ele não pode continuar. Nós precisamos de mudanças. Então, não só esse triângulo, tá, mas outras configurações, Plutão em Aquário, por exemplo, né, que eu não me canso de lembrar, que trouxe a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Guerra Civil Americana. E mais um ponto, tá? Plutão por si só, ele já move revoluções, tá? Agora imagina Plutão ligado a mais esses dois outros planetas geracionais que são Urano e Netuno. As energias dele se tornam muito mais fortes, então muito mais mudanças vêm por aí. Nós podemos ter a queda do capitalismo, o comunismo já ruiu. Então são dois sistemas aí que não funcionam mais, nós sabemos que não funcionam mais. Nós podemos ter a queda também aí do modelo do neoliberalismo, tá? Que gera desigualdade, favorecendo quem vive de renda e empobrecendo aqueles que já não tem renda por si só. Nós podemos ter também a queda de um império. Não tenho dúvida disso, isso vai acontecer. Em 426 depois de Cristo, né, como eu disse, nós tivemos a queda do Império Romano. Em 1945 nós tivemos a queda do Império Nazista, império que deveria, segundo Hitler, durar 1000 anos, o dobro do Império Romano. Também foi um império que caiu. E agora um outro império está para cair. Eu nem preciso dizer qual é, né? Mais um ponto importante aqui também é o seguinte. Netuno, que está na ponta de resolução desse triângulo, ele rege a espiritualidade. Então, outro campo que pode sofrer transformações é o campo religioso. Algumas religiões também podem não sobreviver a esses processos. Não que vão acabar, não é isso, mas elas podem aí perder a sua força e o seu poder de influência. Como aconteceu com a Igreja Católica na última passagem de Plutão por Aquário, que foi lá na Revolução Francesa, que foi quando o clero e a monarquia perderam o seu poder. Então, a mesma energia nós temos hoje. Tende hoje a acontecer em num outro quadro, né, em que nós vivemos, mas tende a acontecer de forma semelhante. A gente pode ter a queda do mundo ocidental como um todo, tá? Eu me refiro aqui à queda de valores e ideologias ocidentais. E sem contar com também com a questão da revolução das IAs, tá? Que ninguém sabe exatamente ainda onde isso vai dar. Então essas crianças que nascerem agora, nos dias atuais, quando adultos daqui 20, 30 anos, elas é que farão essa revolução. Mas cabe a nós mesmos, nos dias atuais, preparar o terreno para eles.
E essas configurações astrológicas de rupturas, né, de acabar com o que não serve mais, uma energia potencialmente de Plutão, né, energia de morte e renascimento, de terra arrasada. Plutão é aquele planeta que constrói coisas grandiosas, mas elimina implacavelmente o que está velho e já não serve mais. Tudo isso já está em ação. Nós mesmos hoje já estamos trabalhando essa energia que vai ser transmutada ainda mais pelos nossos filhos e pelos nossos netos lá na frente daqui 20, 30 anos. Então nós mesmos hoje damos início a esse processo revolucionário que os nossos filhos e os nossos netos completarão lá na frente. E aí sim a sociedade uma nova sociedade vai nascer, porque como seres humanos atuais, isso não é possível por questões da necessidade de uma evolução moral e espiritual que nós hoje ainda não temos, como eles terão isso mais apurado lá na frente, tá? Como eu disse, uma questão de moral e de espiritualidade, que lá na frente eles serão, digamos, de certa forma, superiores a nós. Agora, um detalhe importante aqui é o seguinte, não vamos também romantizar isso, tá? Eu não estou falando aqui de nova era de aquário, não é nada disso, tá? Problemas vão continuar a acontecer, nós sempre vamos ter problema, corrupção nós sempre vamos ter aí, corrupção, crimes sempre vão estar acontecendo. Não vai ser nada assim, nenhuma mudança radical, não é isso. Vai ser uma mudança de paradigmas. O que vai acontecer é que velhos modelos sociais vão morrer e novos modelos vão dar lugar. É só isso, tá? Não vamos entrar na quinta dimensão, numa era em que vamos ver aí humanos andando abraçados com leões no meio da rua. Não, não é isso, tá? Não se trata de nada disso. É apenas o início de uma nova era social que precisa inevitavelmente acontecer. Só isso. E com Urano, revoluções, Netuno, espiritualidade e Plutão, morte e renascimento, isso é inevitável e sem retorno. Bom, basicamente é isso, tá, que eu tenho para falar. Vamos aguardar, vamos fazer a nossa parte, né, nesse quadro dessa revolução social que nós já estamos dando início. Vamos plantar aí um novo terreno, né, para que os nossos filhos e os nossos netos e a sociedade humana como um todo vai agradecer e colher os frutos lá na frente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês tenham entendido, tá? Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam o vídeo, que vocês deem um like, que vocês cliquem no sininho para receber notificações. Peço também que vocês se inscrevam, tá, no meu canal. O meu canal tá pequeno ainda, tá? Eu cheguei aos 100 seguidores, não é 100 mil, tá? Cheguei aos 100 seguidores, tá? Tá assim um canal bem básico, tá? Então eu agradeço de coração, tá? A todo mundo que me seguiu até agora e peço que mais pessoas me sigam para que o meu canal possa crescer e eu possa estar trazendo mais conteúdo para vocês, ok? Dessa forma, então, eu agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo.